Tá, vamos lá. Agora a gente vai falar de estudos, tá? Normalmente, quando a gente começa a estudar para concurso, a gente começa de um jeito, a gente vai mudando, vai variando e tal. Como que era o seu estudo? Como que você fazia? Matérias? Você fala assim, hoje eu vou estudar uma hora esse, uma hora aquele, fazia questões aqui, lia livro, leis. Como que era sua estratégia? Sua estratégia. Gente, foi tudo muito na base da raça mesmo, né? Não tinha muita coisa para me orientar lá. Então, assim, no período que eu estava no cursinho, eu estudava as matérias do cursinho no cursinho. Depois, em casa, eu ia por conta própria. Então, eu dividia 2 matérias por dia. Eu fui estudando, assim, as que são básicas, né, para todos os concursos e deixava as específicas um pouco mais para frente, porque você nunca sabe qual concurso você vai prestar e o que vão te pedir. Então, eu procurei me fortalecer bastante nas básicas, né? Direito constitucional, administrativo, português, a matemática, já tinha uma certa dificuldade nas questões de informática, né? Tributário, previdenciário, eu ainda estudava um pouco. E quando ia chegando próximo dos concursos, né, que já abriu o edital, eu buscava as matérias específicas. Então, as leis que iam cair naquele concurso, às vezes regimento interno, né, que foi do tribunal. Então, eu entrava no site, buscava né, lei de ética de concurso. Então, eu deixava essas partes mais específicas. Essas partes mais específicas para quando surgisse, porque cada um podia pedir alguma coisa, né? Mas ao longo do tempo eu já ia me fortalecendo com alguma coisa, porque sempre cai, né? Sim. Algumas coisas que são específicas, mas que acaba se repetindo em determinados concursos. Então eu fazia isso, dava a noite no cursinho, durante o dia eu mesmo ia me revezando. E aquilo que eu já sentia, que eu já estava bem preparada, eu já deixava um pouquinho mais de lado e tentava buscar o conhecimento das que eram mais difíceis. Né? Então, e você fazia questões ou não? Você mais estudava mesmo ali? Não, eu fiz bastante questão. Na época, quando eu prestei o concurso, tinha um site que era o PCI Concursos. Sim, ainda tá aí, tá firme, tá vivo ainda, né, Rogério? Na época era isso, 2009, né, gente? Então eu buscava lá, abri os editais, eu tinha editais antigos e tinha muita prova. Então eu buscava fazer essas questões. Hoje tem, né, sites específicos, concurseiros aí. Hoje tem o que concurso? Que concursos, onde o Marco corrige questão. Corrige questão. Mas na época era tudo impresso, né? Então assim, eu buscava, eu imprimia, porque eu sempre gostei de coisa física. Papel, exatamente. Sabe? Eu sempre tive essa preferência. Então, eu imprimia e ia fazendo. E nas questões de português e matemática, o que eu fazia? Eu imprimia e levava para a Ana Gilda. Fazia com ela. E aí você falava com ela, olha, questão tal. Aí você começava a falar eu lia, e ela lá de olho fechado. Exatamente. Então, eu levava as que eu tinha dificuldade, né? Falava, Ana, eu tô com dificuldade nessa. Aí eu lia e ela me ensinava. Às vezes eu chegava, ela já tinha impresso algumas coisas também. Ai, gente, ó, gratidão eterna por ela, né? Então foi assim, né? Buscava dividir meu tempo, que eu acho que isso é fundamental, porque senão, o que acontece? A gente fica muito só específico numa matéria. E isso corre o risco disso, né? Você começa a estudar, não vou estudar todo o direito administrativo, não dá tempo. E quando a gente está começando, é uma tentação muito grande fazer isso, pois né? Eu fiz várias vezes. Você acha que você vai... Não, se eu estudar todo o direito constitucional, aí depois eu pego nas outras. Eu esgoto aquilo ali e começo outra coisa, nada, né? porque o tempo passa. E aí você não se prepara. Então, eu... Esquece, né? Esquece. Na minha opinião, eu sempre achava que era mais importante eu conhecer um pouco de cada do que o conhecimento geral de uma matéria só. Então, eu dividia meu tempo assim. Então, você dividia mais de uma matéria por dia? Dividia mais de uma matéria por dia. Você estudava, então, sem edital, né? Sim. Olha, sem edital. É o que eu falei, eu não consigo fazer isso. Para eu estudar, eu tenho que me inscrever em algum concurso para dar aquela motivação de falar assim, nossa, a prova é tal dia, a prova é tal dia. Eu me inscrevia depois, né? Quando eu comecei a estudar, não. Então, eu fui baseado, assim, né? Vou comprar o direito constitucional, vou comprar... E comecei a estudar. Aí, depois que eu fui prestando os concursos, que aí eu fui tirando por base, né? O que cai em um, o que cai no outro. Lá no PCI também tinha vários editais antigos que eu buscava. E assim eu fui. E aí, eu fui percebendo que tinha matérias que eram comum para vários concursos, né? Que eram básicas, assim, né? Entre aspas. Então, era a hora que eu procurava me firmar bastante nessas matérias, para a hora que tivesse o concurso, eu estudar só as específicas. Mas eu dividia, sim, a matéria por dia.